Essa live é um oferecimento de AM Gás e Água Mineral do irmão Adenildo, a distribuidora de gás mais rápida do que pensamento, e você que é cliente já compra e já fica concorrendo. E também um oferecimento da Clínica Pereira, a melhor clínica com atendimento de excelência em odontologia, raio-x, tudo que você precisa para o seu sorriso e também para serviços de enfermagem. Então estamos aqui com ele, o vereador João Paulino, um vereador muito atuante aí na nossa cidade de Itacima. Seja bem-vindo, João. Hoje nós vamos conversar um pouco com ele, saber um pouco da história dele, quantos mandatos, os requerimentos mais importantes que ele trouxe para a cidade e saber de algumas denúncias. Ele que é morador também do conjunto, sabe na pele. Então peço a ele que saude os nossos telespectadores com boa noite. Seja bem-vindo, João. Olá, Jean, olá a todos os ouvintes, todos os telespectadores do blog Cuscuz com Política, né? Estamos aqui à disposição para conversar um pouco, bater um papo sobre política, falar um pouco sobre o nosso primeiro mandato, né, de vereador. E vamos lá, né? Falar um pouco no Cuscuz com Política, agradecer a você pelo espaço, pelo convite para a gente participar. Se Cuscuz é bom e com política, melhor ainda. Vamos lá, Jean. É isso aí, João. Seja sempre bem-vindo, você, e também estendo através da Vossa Senhoria também aos outros vereadores, que eu também vou mandar o convite para estarem aqui participando aqui dessa entrevista. Mas, João, fala pra gente aqui nessa primeira pergunta, como foi que você entrou na política, como foi que nasceu essa vontade para os novos eleitores da cidade? A gente sabe que esse ano a gente vai ter muitos eleitores novos, né? Através de 16 anos, você já pode votar, e eu acredito que a juventude que nos acompanha também, as pessoas que não conhecem o vereador João Paulino, vai ter hoje a satisfação de conhecê-lo, de saber de quando você entrou na política, quando começou, de uma forma bem resumida. Traz pra gente aí, João, como foi que você começou aí a dar os primeiros passos na política municipal de Itacima. Jean, eu despertei a política em mim desde muito novo, acho que 13, 14 anos. A gente morava na Rua Maria Gonçalves. A gente começou num trabalho através da Pastoral da Criança. Ali eu era da equipe de apoio da Pastoral da Criança, aquele trabalho que faz de pesar a criança, onde todo mês tinha sopa. E achei um trabalho interessante. A partir dali a gente foi adquirindo conhecimento, conhecendo mais gente, expandindo a amizade dentro da cidade, né? A gente que foi nascido e criado lá na Rua Maria Gonçalves, que é uma rua um pouco afastada do centro da cidade. A gente foi adquirindo conhecimento, conhecendo pessoas, expandindo nossas amizades. E a partir daí a gente foi candidato do Conselho Tutelar. A gente foi eleito com uma votação muito expressiva. Eu tive a honra de participar do primeiro Conselho Tutelar de Itacima. Fui o primeiro presidente do Conselho Tutelar de Itacima, em 2007, a eleição. E isso a gente foi, já através de votação, né, o Conselho Tutelar, e isso despertou interesse maior em ajudar mais o povo, em usar a política como um mecanismo de fazer mais pelo povo. E eu fui candidato a vereador 3 vezes, Jean, 3 vezes, e consegui êxito agora nessa última para vereador. Salvo engano, a minha votação foi 188, a primeira 198, a terceira foi 291 e agora eu tive 678 votos. Fui o mais votado nas urnas da cidade de Itacima. Na cidade eu fui o mais votado. Eu aproveito a oportunidade para agradecer o povo que me confiou esse mandato. E a gente está aqui cobrando, fazendo as nossas reivindicações, cobrando ao Poder Executivo as melhorias para o nosso povo. Esse é um pouco do resumo da minha história do início político, né? Nós temos aí um reconhecimento gigantesco aí na cidade, né, João? E realmente o pessoal que confiou aí em você deu o voto de confiança, né, e votou. Mas, João, fala pra mim hoje, qual a maior dificuldade para um vereador de oposição ali na Câmara, na Casa do Povo? Qual a maior dificuldade para ele, para poder fazer alguma coisa pelo povo? Eu sei que o vereador não faz, o vereador cobra, o vereador fiscaliza. Mas quais são as maiores dificuldades de um vereador de oposição hoje ali na Câmara? Jean, hoje Itacima sabe que
a Câmara é composta por 9 vereadores, nós temos 4 de oposição e 5 de situação, ou seja, 4 que foi do grupo que votou no MDB e 5 que votou no atual prefeito. Então, a maior dificuldade é que a gente anda, escuta o pessoal, vê o que é o melhor para o povo nos informa, faz pedido pessoalmente a gente, para a gente colocar requerimento, e esses requerimentos a gente coloca lá, nós da oposição, e principalmente na situação, como nas sessões passadas, a vereadora Alessandra cobrou, acredito que você até postou aí no seu blog, cobrou uma atenção maior aos vereadores. A gente faz os requerimentos para melhorar a vida do povo e o prefeito não nos dá atenção. Essa é a maior dificuldade, levando até o ponto do pessoal falar: olha, o vereador não faz nada, o vereador não fiscaliza, o vereador não cobra, é um vereador calado. Mas quem nos acompanha nas sessões da Câmara vê que a gente cobra, fiscaliza, está sempre mostrando os erros ao prefeito. Não é no sentido de fazer politicagem, não é no sentido de criticar, é no sentido de melhorar a qualidade de vida do povo. A gente não está aqui para fazer politicagem, a gente é um vereador para a gente cobrar e pedir o que é o melhor para o nosso povo. Essa é a nossa intenção e a nossa dificuldade é justamente essa, que a gente coloca os requerimentos lá e não é atendido. João, hoje você é morador do conjunto, né, João? Isso, Jean, isso. E no conjunto, no conjunto Padre. E no conjunto ali a gente verifica muita dificuldade. E queria que você falasse um pouquinho, antes da gente ir para os seus requerimentos, para você falar um pouquinho da dificuldade do conjunto. Depois nós vamos falar um pouquinho mais das denúncias que há na cidade, mas o que o conjunto está enfrentando hoje, os moradores. Você vai trazer a voz de um morador. Traz pra gente, João. Já hoje no conjunto, eu ando por lá, a gente vê muito mato, muito lixo, um lamaçal, a gente escuta os moradores, no cadastro dos moradores cadastrados no Bolsa Família, alguns recebem cesta básica, lá através da Ação Social, que é um programa que a Ação Social tem de distribuir cestas básicas para as famílias carentes. Já ontem, uma pessoa carente entrou em contato comigo: João, rapaz, eu fui lá pedir lá uma cesta básica porque eu estou precisando, e a nossa secretária de Ação Social deu a várias pessoas lá, mas a mim, que eu votei contra, eu não sei se foi porque ela votou contra, mas só ela me relatou assim: a mim que votei contra, eles negaram, disseram que eu tinha que ir falar com o prefeito, para o prefeito que autorizar ou não, porque ela não tem autorização, ou seja, ela autoriza alguns e outros não. Isso é o que ela me relatou. E outra coisa, Jean, tem rua lá que o mato dá na cintura, na entrada ali, ao lado do matadouro, naquela rua ali, entrando no matadouro, o mato lá foi limpo no ano passado. Aí muitas vezes, algumas pessoas que a gente vê, muitas pessoas que participam da gestão, e até ontem estava criticando, mas que hoje não critica mais, tentam defender. Aí algumas pessoas dizem: não, mas na época de Zé Teixeira tinha mata, na época de Tagino tinha mato, na época de Denise tinha. Rapaz, a gente tem que ver uma política, Jean, voltada para o povo. O gestor passado não pode, por exemplo, Tagino, que Deus o tenha, onde ele estiver, ele não pode ser comparado assim. Não, na época de Tagino isso aqui existia também. A gente tem o gestor que está lá, ele está para fazer o melhor pela nossa cidade, o melhor pelo nosso povo. Respeitar o povo, dar dignidade, no mínimo limpando as ruas, dando assistência àqueles que mais precisam, né? Isso é o meu ponto de vista e a gente está sempre cobrando. Mas, lamentavelmente, o conjunto hoje, Jean, é uma imundícia. Existe lá um lixão, no antigo matadouro. Eu fiz até umas cobranças, na Câmara em relação a uma fossa que tem estourada em frente à creche, a creche Severino André Bezerra. Eu acredito que você já viu alguns vídeos aí. Aquela fossa, Jean, toda mãe de família que vai deixar sua criança na escola,
tem a obrigação de passar por cima daquela água. Lamentavelmente, há 5 anos a gestão não tem capacidade de consertar o problema de uma fossa. Eu estou falando dos problemas aqui ligados ao conjunto, né? Mato, sujeira, a falta de assistência ao povo, falta de carro. O pessoal, João, rapaz, eu fui lá pedir um carro e muita gente, João, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento dos seus direitos, aí dali leva um não e volta dali mesmo, sabe? E lamentavelmente é isso que o povo do conjunto vem passando. Eu me referi ao pessoal do conjunto, né? Ô João, deixa eu só te interromper um minutinho. Nós temos aí um lixão. Ainda há lixo, esse resquício de lixão no conjunto? Sim, ainda há lixão. Existe lá o lixão. Se você for lá, você vai ver lá que tem urubus, lixo. Deu uma diminuída, assim, eles estão pegando e retirando para outro lugar. Fizeram uma tentativa de colocar ali naquelas terras ali, nas proximidades de Lagoinha, que é depois do Bola, né? Mas houve umas filmagens e tal, eles retiraram e eu acredito que estão levando os resíduos para Guarabira. Mas lá eles acumulam lá lixo. Existe lixo lá, e lixo e mato e a maior imundícia. Ali não é situação de humano viver ali perto daquele lixão, daquele matador, é uma situação desumana. Para todo mundo que quiser ver, tá lá. Ô João, traz pra gente, por gentileza, alguns requerimentos que você destaca mais importantes. O João não ouvi, João. Deu uma cortada na internet. Tá ouvindo agora, João? Tá ouvindo. Tô ouvindo, sim. Traz pra gente, João, por gentileza, alguns requerimentos que você acredita que são os mais importantes que não foram atendidos pelo gestor. Jean, a gente tem vários de requerimento de calçamento em ruas. Por exemplo, como você conhece um pouco do conjunto ali, naquela saída ali da Rua do Campo, cara, o nome daquela rua é Rua Ivonete Emília de Brito. No final daquela rua que liga ali da rua para entregar até a pista, para emendar na pista, fiz um requerimento para fazer aquele restante de calçamento ali, para melhorar ali a vida do pessoal, para o pessoal sair daquele lamaçal. Ali é lama e mata, ali é água de esgoto mesmo que desce ali. Bem como na outra rua, na Rua José Henrique de Miranda, que é ali onde mora o nosso amigo Tuta, onde mora a Cheira. O pessoal ali naquela rua, onde mora seu Zé Novo, o final daquela rua para chegar até a pista ali é lama e de esgoto, de fossa mesmo que desce ali. Eu fiz um requerimento para ele concluir aquele calçamento, até agora nada. Um dos requerimentos, Jean, mais importantes que eu fiz foi para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, entregar os medicamentos de uso contínuo na casa dos pacientes. Porque o que acontece hoje em Itapema? O paciente que usa medicamento de uso contínuo, por exemplo, um diabético, que tem que usar o medicamento todos os meses, até o final da vida, né? O uso contínuo é isso. O que acontece? O paciente vai lá na prefeitura, deixar a sua receita, aí o prefeito lá assina e fica esperando o medicamento. Aí passa 8 dias, passa 15 dias e nada do medicamento chegar. Se for um caso grave desses medicamentos, a pessoa estiver precisando, a gente passa 15 dias, um mês, 60 dias e o medicamento não chega. Se for um caso grave, dá tempo a pessoa morrer e o medicamento não chega. Se for um caso mais simples, dá tempo a pessoa ficar bom e o medicamento não tem chegado. E tem que ir lá falar com o prefeito. Então eu coloquei um requerimento para que o povo receba esse medicamento em casa. Não existe o agente de saúde que tem um controle desse pessoal tudinho, que são os hipertensos de cada área. Então o agente de saúde leva lá até a Secretaria de Saúde, não custa nada, a prefeitura tem vários veículos ou motos para entregar esse medicamento na casa do paciente e assim diminui o sofrimento do paciente. Como eu falei para você, a gente está sempre vendo o melhor para o povo, não estamos para fazer politicagem, porque com isso quem vai ganhar o quê? A gestão e o povo, né, Jean? Vai fazer um bom trabalho e o pessoal vai ficar satisfeito. Esse é um dos mais importantes. Outro também, Jean, eu fiz um requerimento para
para o carro fumacê na nossa cidade. É muita muriçoca, gente. Muriçoca. Você não está na cidade, mas você deve conversar todos os dias com os familiares. É muriçoca demais na cidade. E o fumacê, ele diminui essa muriçoca, mas lamentavelmente não foi atendido, né? E a gente também fez um requerimento para completar aquela rua Oswaldo Espínola, que termina ali, que chama Rua da Várzea, para emendar aquele calçamento ali com o loteamento ali, onde mora Daniel, Jair, aquele pessoal, Erivando Gerson, que é a Rua da Várzea, né? E a gente também fez um requerimento para fazer um calçamento lá na rua Valdemar Galdino, que é aquela rua ali por trás da Rua da Serra, que é um lamaçal só, que aqui tem chovido bastante, e também não foi atendido, lamentavelmente. Eu também fiz um requerimento em novembro. Em novembro eu fiz um requerimento, porque assim, eu fico do sítio para a cidade, né? Eu fiz um requerimento em novembro que a Secretaria de Agricultura, juntamente com a gestão, fizesse um cadastro para que os agricultores, os produtores que têm um pedacinho de terra, se cadastrassem para receber o benefício da limpa de barreiro. Aí também não fui atendido. Que é muito importante, a limpa de barreiro, como está sendo o corte de terra. Eu tenho visto os tratores cortando alguns terrenos por aqui, mas no final, geralmente o secretário de lá, que dá o balanço geral, diz quantas horas foram cortadas, a limpa de barreiro também é importante. Aí eu até falei lá na sessão, não, mas a prefeitura não tem máquina, mas contrate, homem. Contrate. Isso aí é um incentivo para o produtor, para o criador, limpar seus reservatórios. Aí depois que eu fiz a cobrança lá na Câmara, eu fiz em novembro, no início de novembro, quando foi dia 11 de fevereiro, depois de ter chovido quase 100 milímetros, aí o prefeito postou um vídeo dizendo que tinha feito a limpeza dos reservatórios. O vídeo, a gente vê que o vídeo, um barreiro cheio, como é que o cara tá limpando um barreiro cheio, né? Aí o vídeo, o trator em cima do barreiro, depois eu procurei saber, o trator, o prefeito levou o trator para fazer de algumas pessoas, e a pessoa teve que dar, o pessoal teve que dar o óleo e pagar também ao maquinista. Esses são os relatos que a gente escuta. Aí ele quis dar essa maquiada, dizer, não, a gente fez ali. Mas aonde? Aqui na comunidade Boa Esperança não limpou de ninguém. Quem quis limpar barreiro aqui, teve que pagar do bolso. Apareceu uma máquina aqui, mas foi particular. Aí imagina aí uma hora de retroescavadeira, Jean, aproximadamente varia entre 200 e 250 reais. Aí quando um produtor vai limpar um barreiro ali, 4 horas já dá R$1.000. Aí para quem vive da terra, para quem vive tirando o seu sustento da terra, já pesa. E a gente pediu no sentido que a gestão tivesse essa sensibilidade, que não pesasse no bolso do produtor, do agricultor, para que facilitasse a vida das pessoas. Então esse é um pouco dos nossos requerimentos. A gente fez também um requerimento aqui de perfuração de poço, requerimento da iluminação da entrada da Fazenda Boa Esperança. Esse foi atendido. Ele fez não foi do jeito que a gente pediu, não, mas ele colocou umas lâmpadas lá na entrada da Fazenda Boa Esperança, que até há 20 dias atrás, aqui existe já, na Boa Esperança, 24 lotes, tinha aproximadamente 14 lâmpadas queimadas nos postos, para você ver o tratamento que o povo recebe. E uma coisa que é um serviço essencial de direito do povo, que todos os meses vem descontado a taxa de iluminação pública no seu papel de luz. É um direito do povo que a prefeitura tem que cumprir com esse papel, tem que fazer esse trabalho. E, lamentavelmente, a gente pega um loteamento com 24 lotes, um assentamento com 24 lotes, tem 14 lâmpadas queimadas, mais da metade. Então, esse é um pouco do relato dos nossos requerimentos, né? E perfuração de poço não foi perfurado nenhum aqui na Boa Esperança e Lajeado, onde eu pedi. Nenhum, não foi. Foi perfurado alguns poços na cidade no início da gestão. E lá para cá acabou-se manutenção de catavento, ninguém não vê não. E aqui é uma região seca, né? A gente tá no período do inverno, mas a gente sabe que a seca vem
E a gestão era para ter mais esse cuidado com o agricultor e o produtor rural. É muito importante que a população procure acompanhar as sessões. Acompanhar as sessões e ver que aqui nós estamos dando espaço que os próprios vereadores já fazem lá, né? Então aqui eles vão ter um espaço a mais para cobrar. Então você que tem um vereador, que votou no vereador, ele está aí cobrando, fazendo possível e impossível para que o prefeito reveja os problemas, mas há muitas denúncias, João. Parabéns pelos seus requerimentos, inicialmente, né, dando os parabéns aí pelos seus conhecimentos, mas há muitas denúncias, há muitos relatos, inclusive esses de trator. Gostaria de fazer um pedido através dos seguidores, que há muitos tratores trabalhando também em terras privadas, né? Quero fazer o pedido aos vereadores que fiscalizem isso e que o senhor trouxesse algumas denúncias agora. A gente sabe que há muitas das recentes em relação a transporte. Que o senhor falasse de um pouco resumidamente para os nossos seguidores como está complicado a situação do serviço público em Itacima, João. Para concluir o nosso requerimento, Jean, eu também fiz um requerimento solicitando a volta do odontomóvel. O odontomóvel, que a gente escuta muitos relatos. Vou citar um exemplo aqui. Em Cachoeira passou um ano e meio sem atendimento odontológico em Cachoeira. Exato. O pessoal de Cachoeira tinha que se deslocar para outra cidade, para outra local, acho que para o Braga. Passou um ano e meio, por quê? Por falta de instalação, porque a iluminação de lá, a rede elétrica de lá, não suportava a carga do equipamento que ia ser instalado lá. Um ano e meio, Jean, para você ver. E outro requerimento também importante foi, eu pedi lá a instalação das placas, que fosse instalado placas indicativas da rua. Aqui é Rua Maria Gonçalves, aqui é Rua Severino André, aqui é Rua Santa Rita, em todas as ruas, Jean, porque assim, eu trabalhava no setor de tributos do município, a gente tinha dificuldade. O correio tem um cadastro de endereço, a Cagepa tem outro cadastro de endereço, os números já são outros, e o IPTU é outro. E a Energisa, que é a companhia elétrica, tem outro. Aí o que acontece? Às vezes você tem uma residência, no papel de água tá um número, no de energia tá outro, e no IPTU tá outro número. Tá entendendo? Seria importante que fizesse colocasse essas placas indicativas, e a prefeitura também fizesse um levantamento de unificação desses números, para o mesmo número que constar no papel de água, sendo de luz, e também no IPTU, para facilitar até a distribuição, para ser fácil para o correio também, quando chegar alguma coisa, alguma compra que você fez, até para entregar, né? Isso aí seria mais fácil. E é isso aí, Jean. A gente tá cobrando, pedindo, reivindicando, em busca de dias melhores, né? Mas, lamentavelmente, eu não vejo melhora, sabe? Mas a gente é brasileiro, é paciente, e tá aqui persistindo e esperando que Itacima tenha dias melhores. Esse requerimento que o senhor falou aí é muito importante sobre as ruas, as entregas, correios e telégrafos. É muito importante. E é isso aí. A gente aqui está para ampliar a visão do trabalho dos vereadores. Através de João Paulino, já deixo o convite aos demais vereadores. A gente vai entrar em contato, para fazer as entrevistas. E a gente acompanha as sessões, a gente transmite as sessões, e o vereador João está também aí sempre cobrando e fazendo as suas cobranças com requerimentos, atendidos ou não, está fazendo o serviço de um vereador atuante na cidade. Quero aqui mandar um abraço para Netinho Lisó, Ailton Showman, Wellison Júnior, Sandra Maria, Doca de Marié, Evelyn, Ailton, Marinaldo e todo mundo que está acompanhando a gente aqui.
Então, João, para a gente dar uma resumida no nosso bate-papo, a gente já falou sobre seus requerimentos, sobre sua história na cidade, sobre sua luta. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores do que você, como vereador, o que é que você espera? É que se você pudesse, tivesse o poder, inclusive essa pergunta foi de um seguidor. Se um vereador ou tivesse o poder de mudar alguma coisa, não no âmbito geral, mas no poder do vereador, o que é que ele poderia fazer para que a cidade pudesse dar uns 2 passos largos para frente, assim, para o nosso futuro? Porque muita gente comenta, porque o vereador não faz nada, porque o vereador não faz isso, não faz aquilo, mas vocês fazem um serviço que é fiscalizar. O vereador fiscaliza. O vereador corre atrás, cobra, mas infelizmente não é atendido. Mas o que você, João, espera, assim, do futuro? O que é que você, se você pudesse mudar, mudaria ali na casa do povo? Se você pudesse mudar, mudaria ali na casa do povo. Ô Jean, depois da nossa saúde, o principal é a educação, cara. A gente tem que dar atenção ao professor, aos diretores escolares, dar suporte aos alunos, dar uma estrutura maior a essa classe aí na educação, porque assim, a gente vê na nossa educação de Itacima, eu vou citar só um exemplo, eu sou servidor público de Caiçara, trabalho lá na educação de Caiçara, e lá, o material escolar que é distribuído lá, eu digo aqui não é com politicagem não, eu digo querendo que Itacima ao menos chegue perto, porque a bolsa, aquela mochila que é entregue lá ao aluno, ela é só o valor dela, dá para comprar uns 3 kits escolares do município distribuído ao aluno de Itacima. Só a bolsa, só a mochila. Aí fora grampeador, lá é tudo coisa, garrafa, caderno do bom. A gente olha o caderno daqui, só Jesus, Jean. E assim, essas são algumas comparações de cidades que são semelhantes à nossa cidade, né? Caiçara é uma cidade aproximadamente, eu acredito que ainda menor do que Itacima, mas na educação lá é tudo melhor, mais moderno, e a gente espera que cobra da Secretaria da Educação uma atenção maior, que ao menos dê essa atenção aos alunos, aos professores. Uma mochila, como eu falei, uma mochila que foi entregue lá, só a mochila dá para comprar uns 3 kits daqui. Eu tenho certeza, porque eu sei mais ou menos os preços das coisas. E a gente como se tivesse o poder, como a gente é legislador, fiscalizador, a gente não tem o poder de executar. Muitas vezes alguém confunde. Eu vou citar um exemplo aqui, lá no cemitério. O cemitério lá, eu fui lá 2 enterros nesses 15 dias. Lá, Jean, tem pé de carrapateira mais alto do que eu. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com os familiares das pessoas que estão enterradas lá. Se um gestor não tiver o respeito pelos familiares das pessoas que estão enterradas lá, tenha respeito pelos próprios familiares lá, porque assim, ele também tem pessoas lá que estão enterradas lá naquele cemitério. Aí isso a gente vê rolando aí, e muitas vezes o pessoal entende como coisa natural. Não, mas na época de fulano existia, então é para deixar a vida toda, né? E assim a gente não dá ouvido. Se eu fosse um gestor, gente, eu não dava ouvido a bajulador, a puxa-saco, que tá ali só para dizer que as coisas tá bom. Muitas vezes o maior erro tá lá na rua dele, muitas vezes o maior erro tá lá na casa dele, e ele não vê porque ele tá recebendo uma migalha lá mensalmente, só para dizer que tá bom. E isso aí, não pode, lamentavelmente, acontece em Itacima. Eu acredito que o gestor escuta esse pessoal, só sendo, porque o tanto de coisa que tem errado, mato, lixo, grude. E uma coisa, Jean, eu acredito que, assim, Itacima, hoje em 2026, vive o seu pior momento administrativo. Eu falo isso de boca cheia. Seu pior momento administrativo. Porque quando a gente vem falar de salário de gari atrasado, a gente só ouvia falar isso lá na época de Mazinho Belmonte. Não sei nem quantos anos atrás, eu não lembro, nem voltava ainda. Eu só ouvia falar em salário de gari atrasado na época de Mazinho Belmonte. E hoje, lamentavelmente, o gestor, junto com a empresa que eles deixam atrasar o salário dos garis. Então, quando a gente não vem respeitar um gari
que é o servidor que mais trabalha, de muita importância para o nosso município, quem é que faz a limpeza do município, então a gente deixa de respeitar esse porra aí, gente. Não é dizendo que os outros não merecem respeito, todo mundo merece respeito ao gari, mas quando a gestão vem deixar atrasar o salário do gari, eu acho que é o pior momento administrativo que a gente vive, viu? É o que a gente está passando aqui. E vale salientar que não é um salário. Não é um salário, João, que eles recebem, né? São uma quantia. Nós recebemos relatos. Eu tava conversando com o Gari. Jean, com licença. Eu tava conversando com o Gari, ele me falou que quando eles pegam esses feriados, eles acham ruim. Porque o feriado, o servidor público não trabalha, né? Mas recebe, vem normal. Mas eles não trabalham, mas também não recebem, não, Jean. Muitas vezes recebe. Aí, às vezes, no final do mês, quando pega as quinzenas, né, que ele recebe por quinzena, dá 750, dá 800 reais por mês. Isso é lamentavelmente. Eu, como gestor, eu me envergonharia de acontecer isso dentro de uma gestão. Eu me envergonharia de deixar atrasar um salário de um gari e o que foi pregado durante a campanha não está sendo cumprido, né? Exatamente. Dá para deixar o cemitério do jeito que está, deixar atrasar o salário do gari, deixar os autistas. O mês passado, Jean, foi o mês do autista. Em abril, acredito, 2 de abril é o dia do autista. Mas o que a gente escuta de relato para os autistas foram fazer uma viagem com o autista, deixaram o menino lá, a criança lá, de manhã até de noite, lá abandonada, sem alimentação, sem nada, sem atenção, sem dizer a hora que ia voltar. Isso é lamentavelmente. Eu escutei de uma mãe dizer que perdeu um exame porque não tinha transporte. A nossa Secretaria de Saúde eu acredito, na região, nenhuma cidade aqui recebeu mais transporte que a nossa Secretaria de Saúde de 2020 para cá. E lamentavelmente tá aí. Eu recebi um relato hoje, um veículo abandonado em Solânia, um árvore desse novo. Lá numa... A gente vai até procurar saber direitinho para a gente trazer mais informação com propriedade, que eu não gosto de estar trazendo conversa vazia, não. É bom falar com propriedade, como diz a história, matar a cobra e mostrar a cobra viva, né? A cobra morta. Matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Porque isso é lamentável. Os veículos da gente, a gente tem uma van, velho, desde novembro que essa van tá com o motor batido. E tem gente que ainda defende. Como é que só defende uma van com o motor batido desde novembro? Aí novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós estamos em abril, maio, 7 meses. Uma prefeitura não tem condições de consertar uma van. É vergonhoso. Então esse é o momento que a política está assim, que a gestão de Itacima vive. Eu digo que é o pior momento que Itacima vive administrativamente. Foi bom você ter tocado nesse assunto, João, porque nós temos uma denúncia que eu deixei para falar nessa live. O pessoal tá falando um pouco de eco na minha fala. Por isso que eu estou falando mais pausado. Deu um probleminha aqui no sistema da mesa, mas eu vou continuar falando pausadamente, porque o entrevistado está ouvindo, mas vocês estão ouvindo um pouco com eco. Um gari chegou para nossa produção e disse assim, João: os nossos materiais de trabalho nós temos que pegar no depósito da esposa do prefeito. Se a bota se acaba, se a luva se acaba, a gente tem que ir ao depósito e pedir. Então tá feito aqui a cobrança para que o senhor, João, e os demais vereadores investiguem essa situação dos garis, porque estão recebendo 400, 500 reais por semana. O gari também falou que não assinou contrato nenhum com a empresa, estão sendo amordaçados em grupos de WhatsApp, inclusive até ameaçaram pedir para os garis entrar em contato contra o Cuscuz com política. Mas eu quero aqui parabenizar, João, pelas cobranças e denúncias que vocês vêm trazendo para a cidade, né? A gente sabe que a gente tem vocês aí, vocês são a voz do povo. E a gente republica a voz de vocês aqui, né? Mandando um abraço para todo mundo aqui que tá. Paula Félix, Oliveira, policial, Netinho Dizó. E é isso aí, meu povo. Essa entrevista foi para isso. Para trazer os vereadores mais próximos à população. Para que você possa ver que ele fala lá e também fala aqui e vai estar falando sempre. Então, João, desde já, agradecendo muito aqui a sua presença na nossa live, muito grato a você. Queria que você desse as considerações finais para o nosso público aqui
Agradecendo aqui a nossa audiência na região e no nosso Instagram, João. Jean, eu que agradeço. Como eu falei, tá aqui isso aqui tudo é requerimento, leis, projetos colocados lá, não atendidos, tudo aqui, ó, vocês estão vendo, não atendidos, para você ver a falta de atenção do gestor com os vereadores, cobrado também pela vereadora de situação, que ele dê uma atenção maior, que dê resposta, a gente pede, ele não deu uma resposta, rapaz, um exemplo, eu vou cobrar que coloque um carro à noite lá no Bola, porque eu recebi reclamação que à noite não tem, quem adoecer à noite no Bola não tem carro, bem como no Bilinguim. Bola e Bilinguim, se adoecer, não pode adoecer à noite, porque os carros que tem não faz viagem à noite. Então essas reclamações que tem. No mais, Jean, só quero aqui agradecer a você, o espaço, agradecer os amigos e as amigas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, e falar e pedir que a população nos ajude, tragam as denúncias, porque muitas vezes acontece uma coisa que eu não estou vendo para cobrar. E dizer que a gente está aqui pedindo, cobrando, reivindicando, a gente chama também o pessoal para participar nesse sentido. João, tem um problema aqui de uma lâmpada, porque muitas vezes, Gel, se a gente não cobrar, a gente cobrando, eles demoram a fazer, e se a gente não cobrar, aí é que não fazem mesmo. Então a gente espera, como vereador, como parlamentar, como amigo do povo, como fiscal, que o pessoal também nos ajude nesse sentido, tragam os problemas, o que é de direito dele que está sendo negado, porque qualquer coisa a gente também pode procurar o Ministério Público para que esse direito possa ser cumprido, né? No mais aqui, quero agradecer a você, aos telespectadores do Cuscuz com Política, e dizer que foi bom bater esse papo com você aqui, e dizer que sempre que precisar, sempre que tiver espaço, que você quiser discutir algum assunto com a gente está à disposição. Meu abraço a você e a todos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo. Mandar um alô também para Nando Costa, lá do Braga. Muita gente do Braga assistindo aqui a gente também. E é isso aí. Essa live foi um oferecimento da AM Gás, Gás e Água Mineral do Irmão Adenildo, a Clínica Pereira, na 7 de setembro, com atendimento em excelência de ortodontia e enfermagem. E é isso aí, gente. Trazendo para vocês, mais perto os parlamentares da nossa cidade, informação, política, moído político, vai estar sempre aqui a voz do povo. Como eu sempre digo, quem confia em Deus tem a vitória e a força do bem derrota o mal. Obrigado pela presença de todo mundo, gente. Valeu, João. Valeu, João.